Boa tarde, turminha. Hoje teremos uma aula de história. Hoje daremos continuidade de falar sobre museus. Hoje iremos falar dos museus do Brasil e do mundo. Os museus brasileiros, eles contemplam vários períodos históricos. Em seus acervos encontramos grande parte da história nacional e internacional. O Cadastro Nacional de Museu, o CNM, Cadastro Nacional de Museus. Ele já mapeou mais de 3.200 instituições de museus em todo o país, inclusive 23 virtuais. Virtuais, pessoal, é o que a gente pode estar acompanhando pela internet, certinho? O primeiro museu no Brasil, ele foi criado em 1862. É um museu do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco, que fica na cidade de Pernambuco. Outros museus brasileiros foram fundados todos durante o século XX, sendo o mais importante pela qualidade de acervo o Museu de Artes de São Paulo, o MASP, que é esse daqui, turminha. Esse daqui é o MASP, é o mais importante que tem, o museu mais importante, o MASP, Museu de Artes de São Paulo. Ele foi fundado em 1947. Ele está situado na Avenida Paulista e ele tem a função de divulgar e amparar as artes de modo geral. Também possui espaços para exposições temporárias do Brasil e do mundo. Está na lista das 10 atrações turísticas mais visitadas em São Paulo. E o acervo tem cerca de 8.000 peças. Virando a página, o Museu do Amanhã, que é esse daqui, ó. Olha que lindo que ele é. Museu do Amanhã. Ele fica no Rio de Janeiro e é um museu de ciências. É um museu diferente, que ele explora as possibilidades da construção do futuro e examina o passado, apresenta tendências do presente e explora cenários possíveis para os próximos 50 anos. Ele foi inaugurado em 17 de dezembro de 2015. Temos também o Museu Imperial. É esse, turminha, ó. Como vocês podem estar vendo. Bonito aqui, ó. Parece um castelo aqui, O Museu Imperial, popularmente conhecido como Palácio Imperial, é um museu histórico temático que fica na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Ele está instalado no antigo Palácio de Verão do imperador brasileiro Dom Pedro II. Então, era a moradia de Dom Pedro II quando ele vinha para o Brasil. Nele podemos encontrar peças ligadas à monarquia brasileira, incluindo móveis, documentos, obras de arte e objetos pessoais de integrantes da família imperial ou outras relíquias. Então, tudo da família imperial se encontra nesse museu aqui. Agora vamos falar de museus no mundo. Existe pelo mundo grandes museus que contam e preservam a história e a memória do homem, desde o surgimento até os dias de hoje. Visitar um museu é como passear pela história, pela cultura e pelas artes de um país ou de uma região. Então é uma coisa muito gostosa, não é uma visita chata, é uma visita gostosa, porque você vai conhecer a história, a cultura e a arte de um país ou de uma região. É muito interessante. Quem tiver a oportunidade de visitar museus, vá. Não é uma visita chata, é uma visita super legal. O Museu do Louvre é um dos mais famosos museus do mundo. Ele fica em Paris, na França. Lá se encontram obras de arte como a Mona Lisa, a Vitória de Samotrácia, a Vênus de Milo
e enormes coleções de artefatos do Egito e da civilização greco-romana, artes decorativas e aplicadas e inúmeras obras-primas de grandes artistas da Europa como Tiziano, Rembrandt, Michelangelo, Goya e Rubens. Então, pessoal, aqui ó, é o Museu do Louvre. Aqui é a parte interna do museu, aqui, e a parte externa. Olha como que ele é lindo, pessoal. Muito bonito ele, né? Então, quem tiver a oportunidade de estar visitando museus, é uma visita muito interessante. Eu não falo ir para a França, para coisa, mas tem em São Paulo, MASP, tem vários museus. Aqui em Santa Rosa tem o Museu do José Hamilton. Lá tem a conta sobre a vida dele, as histórias dele, é muito interessante. Quem puder, depois que passar essa quarentena, que puder estar visitando, é muito interessante para vocês saberem, vocês verem por dentro como é um museu. Temos também o Museu Britânico, ele fica em Londres, na Inglaterra. Foi o primeiro museu público do mundo. O acervo encontra mais de 8 milhões de peças, objetos antigos de todos os continentes. E ele foi fundado dia 7 de junho de 1753. Faz muito tempo, né, turminha? Depois vem o Museu Egípcio. Ele está na cidade do Cairo, na capital do Egito, e é um dos mais importantes do mundo. Ele possui 120 mil objetos expostos, desde a pré-história até o período greco-romano. Os artefatos de tumbas de faraós, monumentos de 50 séculos atrás e a múmia de Ramsés II, além do fabuloso tesouro de Tutankhamon. Então aqui, pessoal, vocês vão ver a escultura, o interno, né, do faraó, olha que interessante. E aqui é a fachada externa dele. Virando a página, na página 248, nós temos uma curiosidade. Muitos profissionais trabalham em um museu, mas a figura do museólogo é fundamental em qualquer um deles. É o profissional responsável por classificar... Desculpa, turminha. Classificar, conservar e expor peças de valores históricos, artísticos, culturais e científicos. A função dele é transmitir e divulgar o conhecimento, desenvolvendo ações culturais sobre acervos. Além disso, ele tem que planejar e executar tarefas de documentação, arquivamento e conservação de todos os objetos e obras artísticas existentes em um museu. Por sua importância, foi criada uma data só para homenageá-lo. 18 de dezembro é o dia do museólogo. Certo, pessoal? Então, o museólogo, ele é a peça-chave do museu, porque ele cuida de tudo, ele tem que cuidar, arquivar, conservar, passar o conhecimento dele sobre o que tem lá. Então, ele é ele é um profissional muito importante para o museu. Na página 248, tem o exercício 1. A residência favorita de verão de Dom Pedro II se transformou em um museu, cujo nome é Museu Imperial. Em qual cidade fica localizado? Facinho, turminha, a tia falou. Depois, na número 2, na página 249, vocês vão estar lendo o texto que tem aí e responder. Por que é importante o Museu Imperial guardar e preservar as peças ligadas à monarquia brasileira, como mobiliário, documentos, obras de arte e objetos pessoais dos integrantes da família imperial? Justifique sua resposta. Por que é importante, pessoal? Para quê? Para a gente saber a história deles, né? Olha lá, é importante para a preservação desses documentos, porque eles são registros da história do Brasil e da época do regime monárquico, lá da época que tinha Dom Pedro II no Brasil.
Há quanto tempo esse diário foi escrito? Aí vocês vão ler aqui, vão ver a data e vão ver quanto tempo faz que foi escrito esse diário aqui, certinho? Na página 250, vocês vão preencher o quadro com as informações corretas. Museu de Artes em São Paulo, local e a característica do acervo. O que ele expõe? O que ele tem à disposição? O Museu Imperial, a mesma coisa, o local e o que ele expõe. O Museu Britânico, o local e o que ele expõe. E o Museu de Louvre, o local e o que ele expõe. Então, turminha, essa foi a nossa aula de história, hoje, falando um pouquinho dos museus do Brasil e do mundo. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo. E tenham um bom feriado, um bom final de semana e até terça-feira, certinho? Beijos e fiquem com Deus.